Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Bastidores da 2 de março de 2023. Hoje é um programa, uma live totalmente diferente e especial, pois estamos numa semana complicadíssima sobre as falas de Sandro Fantinel, ele que acabou sendo na semana expulso também do Patriotas. Então estamos na nossa live hoje, o Edinho Soares, meu parceiro, e também convidado especial, Ricardo Fabres, o autor do pedido de cassação do Sandro Fantinel. Edinho, tudo bem contigo? Boa noite. Olha, uma boa noite muito especial, né? Todos estão nos acompanhando nessa live especial. Muito obrigado ao Ricardo pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Até para aproveitar essas oportunidades e fazer o destrinchamento sobre toda essa temática, todas essas situações que estão ocorrendo e que ocorreram nesses últimos instantes. Balançou, projetou Caxias do Sul de um modo indesejado para a propagação nacional, viramos manchete. Fomos arrastados, né, para uma tempestade que nós estávamos afastados, por assim dizer, e aí ocorreu sérios desdobramentos. Nós vamos conversar sobre tudo isso ao longo desta edição, Ivan. Ricardo Fabres, tudo bem contigo? Uma boa noite. Tudo bem, boa noite a todos que estão participando dessa live. É um prazer estar aqui com vocês todos. Muito obrigado pelo convite, Ivan. Vamos lá, vamos ver o que se pode discutir desse desastre caxiense. Ricardo Fabres, que semana caxiense. A gente não tinha nada a ver com a história, né, teoricamente, do que aconteceu em Bento Gonçalves, e entramos no olho do furacão. Nadinha, entramos no olho do furacão sem necessidade, absolutamente desnecessário. É um problema sério. Primeiro temos que colocar que essa questão de trabalho análogo à escravidão, que hoje se chama de escravidão contemporânea, é um assunto muito sério no Brasil, que está tendo, a partir desse ano, uma atenção especial da Justiça do Trabalho por meio do TST, que cria uma comissão para tratar desse assunto, porque é uma praga que nós temos no nosso país. Eu vejo que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e certamente vai ser o último a terminar com essa chaga, que é a exploração de trabalhadores vulneráveis e tudo de ruim que cerca isso e do lucro que isso traz para as pessoas. Esse problema, como nós sabemos, estava concentrado aqui na região de produção de uva e vinho aqui da nossa cidade vizinha de Bento Gonçalves, e infelizmente tivemos esse nosso vereador aqui de Caxias do Sul, que por algum motivo que eu não consigo compreender, resolveu ir lá em Bento Gonçalves, pegar a bomba com o pavio aceso e trazer e colocar aqui na praça de Caxias do Sul. É uma coisa para mim inexplicável, não entendo qual os motivos que levaram a esse cidadão a fazer isso, e chegamos onde chegamos, né? Edinho Soares? É uma história que com uma série de desdobramentos, como o Ricardo falou, mas olhando, né, de forma social, ela tem início muito antes, né, nós podemos já destacar para vocês com o início das polarizações dentro do país, essa ascensão desse direitismo, o encabeçamento, né, sendo puxador de liderança desse movimento nacional, né, podemos destacar o Jair Messias Bolsonaro, que deixou seus filhos, né, deixou seus herdeiros aí espalhados por todo o Brasil. Acho que é interessante uma reflexão da sociedade brasileira para podermos aprofundar o tema e também entender e tentar compreender como esse cenário se materializou na cidade de Caxias do Sul, observando as eleições, as primeiras eleições que levaram, né, aquele momento de eleições que conduziram Jair Messias Bolsonaro à vitória. Nós lembramos que apareceu uma série de pessoas que simplesmente colocavam a insígnia de Bolsonaro e eram eleitos. Então isso tudo trouxe uma dimensão de novas personalidades, pessoas que propagavam vídeos pelo YouTube, pessoas que não eram conhecidas e não tinham histórias, né, dentro de caminhos políticos, que tiveram uma ascensão muito grande. E isso também se repercutiu dentro da cidade de Caxias do Sul. Nós vemos surgir nesse entremeio com as questões envolvendo as redes sociais personalidades nunca antes vistas, mas que materializavam, né, e encontravam polarizações, encontravam respostas para as colocações que faziam extremadas, e isso materializou-se em votos.
Essas pessoas passaram a ocupar inúmeros cargos dentro do Senado, nós vemos cargos até mesmo dentro, né, do nosso Congresso Nacional, cargos dentro da linha de governo, e implementou, né, uma nova linha de conduta. E teve uma ascensão muito grande, inclusive todos nós presenciamos e vemos tudo isso. A partir desse momento, né, nós estamos agora dentro de uma nova fase, E esses extremos ainda tentam surgir e aparecer em um momento que está de muitas inconsistências, né? Há tempos de mudança. E a partir desse momento, quem não está preparado para saber dosar as palavras, cadenciar o seu discurso, ter fundamentação e conhecimento, né? Base de conhecimento de história, para poder compreender esse cenário do país, e, claro, base de conhecimento ético, né? E de direitos humanos, podemos também aqui falar de democráticos em si, comete deslizes. E os deslizes geralmente são fatais. E isso, infelizmente, ficou materializado no discurso do vereador, né, usando uma dialética que antes era aceita, era utilizada, que, inclusive, não é somente ele, teve outros também que utilizaram, mas que repercutiu de uma forma muito triste, muito danosa, que lameou, né, o nosso legislativo caxiense, que estava conduzindo-se, né, até então de uma forma tão honrosa, agora deixa essa marca aí dentro do seu quesito de história. Edinho, falasse uma coisa muito, muito pertinente, que a questão é que esse vereador, num dos seus rompantes e arroubos que nós estávamos acostumados a ver, ele verbaliza isso, verbalizou exageradamente, porém nós sabemos que há outros que se manifestam de forma mais discreta, por meio das suas redes sociais, por meio de figuras de linguagem, por meio de seus atos. Nós tivemos, antes disso, até o próprio ex-vereador, o Marcon, que era vereador e hoje é deputado federal, que também fez comentários de essa mesma natureza preconceituosa contra o povo baiano. Nós sabemos que isso ocorre. Infelizmente, esse vereador que está a caminho de ser cassado, que teve hoje aberto o processo administrativo de cassação, ele próprio se definia como um bolsonarista de raiz. E ele não tinha medo de falar. Observem, inclusive, que o objeto, o pedido que eu fiz, ele continha 2 elementos fundamentais. Naturalmente, essa questão dos trabalhadores da Bahia, que estavam naquela situação, e a questão de ele ter feito uma acusação de pedofilia para ministro do STF em novembro do ano passado, que era um período em que circulava aquela mística, aquela ideia descabida, louca, que o presidente da República eleito não iria assumir, não iria subir a rampa, que vamos quebrar tudo. Depois tivemos a tentativa de golpe em janeiro. Naquela época ele estava mais valente, mas parece que ele não aprendeu a lição. Como eu escrevi na minha peça, essas pessoas parece que estão anestesiados, eles não despertaram que existe uma nova realidade no Brasil, que as coisas mudam, que a dinâmica é muito grande. Tu não pode se prestar a uma falácia desse tamanho. O que ele fez é um absurdo. A repercussão que isso teve no Brasil e fora do Brasil é fantástica. A minha peça, o meu pedido de cassação, na realidade, ele serviu para que a Câmara de Caxias do Sul, como fez por unanimidade, tomasse a dianteira disso e mostrasse para o Brasil que não compactuam, que são vereadores diferentes dele. Em tese, a gente sabe que há alguns que não são tão assim diferentes, mas que nesse momento não convém manifestar isso, porque obviamente esse vereador ele seria cassado e vai ser processado e vai ser punido na forma da lei por outras vias. Nós já temos o Ministério Público, nós já temos uma manifestação hoje no Twitter do ministro da Justiça, o doutor Flávio Dino, que simplesmente é o ministro da Justiça, ou chega. Esse fato já chegou à presidência da República, Caxias do Sul. E Caxias do Sul fica estigmatizada com isso. Nós temos a pecha que aqui todo mundo é preconceituoso, que todo mundo é nazista, que todo mundo é racista, que todo mundo é xenófobo.
Logo, aqui em Caxias do Sul, eu vou citar o meu caso. Eu, por exemplo, eu sou descendente por parte materna de italianos, por parte paterna de portugueses. O meu bisavô, que eu tive a satisfação de conhecer quando ele faleceu, eu tinha 13 anos, já era bem grandinho, era um colono, um agricultor, que veio do norte da Itália com uma mão na frente e outra atrás. Entende? Era um pobre. Se tu não tem uma situação dessa de absoluta necessidade, tu não abandona o teu local de trabalho para te submeter a uma realidade que tu não conhece, a condições de trabalho aviltante, degradante, sem saber qual é o teu futuro. Essas pessoas não escolhem vir como eu ouvi comentários horríveis de pessoas, mas por que essa gente vem para cá trabalhar? Eles vêm porque eles precisam comer e sustentar a família, meu amigo. Eu faria a mesma coisa se estivesse na situação deles. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. A pessoa, antes de querer se manifestar e falar sobre escravidão contemporânea, tem que estudar muito e conhecer a realidade do Brasil. Algumas falas, aliás, algumas manchetes só de hoje. Flávio Dino diz que acionará a Polícia Federal contra Fantinel por difamar ministro do STF. Partidos de esquerda protocolam representação contra Fantinel no Ministério Público. Ministério Público do Trabalho Gaúcho investigará vereador de Caxias do Sul por fala em apoio ao trabalho escravo. Com aprovação unânime, Câmara de Vereadores inicia processo de cassação de Sandro Fantinel. Câmara de Vereadores aceita pedido que pode cassar o mandato de Fantinel. Após a abertura do processo de cassação, Câmara de Caxias tem 90 dias para analisar caso de Fantinel. Abre aspas. Prefiro 1000 vezes ser cassado, diz o vereador Sandro Fantinel, diante de alternativa de renúncia. E Sandro Fantinel emite nota e atribuiu o discurso a um lapso mental, Fábio. Foi um lapso mental. Um lapso, eu ia falar lapso mental, um lapso mental que vem se estendendo desde o início do mandato. Esse é um lapso muito raro que tem que ser avaliado, porque isso não tem... O que ele falou está registrado. Não precisa ser grande interpretador de linguagem de sinais e semiótica da língua portuguesa para entender o que ele falou. Quando você fala eu sou diferente, na maioria das vezes, quando você se acha diferente, o que você está querendo dizer é eu sou melhor. Eu estou numa situação acima, que é isso que restou claro. E eu digo para vocês uma coisa, que eu agora, no próximo mês de maio, eu completo redondinhos 40 anos de trabalho na Justiça do Trabalho. Eu estou com 39 anos e 10 meses de trabalho. Alguma coisa a gente aprende nesse período. E uma das coisas fundamentais que a Justiça do Trabalho me ensinou, e que eu diria que é a mais importante nesse período, é respeitar o trabalho das outras pessoas. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é uma história, cada pessoa tenta atravessar essa jornada da vida da melhor forma possível. Então, você fazer juízo de valor, tripudiar, se achar melhor em cima do trabalho das outras pessoas, passar pano, como se diz hoje, que é uma forma de relativizar, de dizer, não, isso não foi grave, como fez aquela associação comercial, não sei se foi Câmara de Indústria, enfim, quem fez ali, que tenta colocar, então, não, mas a culpa é do Bolsa Família, porque o Bolsa Família dá dinheiro para essas pessoas, daí não precisa trabalhar. Esse tipo de comentário, às vezes eu ouvia do meu bisavô, que era uma pessoa ignorante, que não tinha conhecimento, que aquela realidade, mas só que as pessoas têm que evoluir, né? Esses projetos sociais, como o de Bolsa Família, são fundamentais para que as pessoas não morram de fome. Ninguém quer permanecer ganhando Bolsa Família. As pessoas, qualquer ser humano, tem ambição, ele quer progredir na vida. Ele quer ser alguém, ele quer se sentir presente, ele quer dizer, eu estou construindo alguma coisa. Isso é inato ao ser humano, isso é da natureza humana. Ninguém gosta de ser dependente, de viver de caridade, de ajuda
dos outros. Então, é o que eu digo, falta cultura, falta nível intelectual, falta capacidade cognitiva para essas pessoas, e isso até se admite numa conversa de boteco, assim, sei lá, esse tipo de diálogo raso, até a gente sabe que existe na população. Agora, um representante eleito da população não pode se prestar para esse tipo de trabalho, porque nós vimos a nível nacional o efeito que isso gera na sociedade. Depois vai anos para conseguir expurgar isso. Isso não pode tolerar. As pessoas têm que ser assessoradas, as pessoas têm que pensar, as pessoas não podem se deixar levar por paixões e por ideias, por mitos, por ideologias que só existem na cabeça deles, por realidades que só existem na cabeça deles. Nós estamos vivendo um momento na sociedade que é uma coisa impressionante. Paralelo, né? É uma coisa impressionante. Se eu postar no meu Instagram, no meu Facebook, olha, gente, eu acabei de ver um disco voador aterrissando no aeroporto de Caxias, com certeza vai ter gente que vai lá para conferir. Um absurdo. Inclusive, perdeu de interromper, Ricardo, inclusive a própria teoria, né, da Terra plana, até hoje tem pessoas que né? Gente que acredita que a Terra é plana em formato de pizza com domo. Como é que você vai argumentar com uma pessoa dessa? Você só pode esperar que ela mude, que ela evolua. Não é possível. Eu obtive informações, né, através de um documentário, que esta teoria, né, que nem dá para se dizer que é uma teoria, vamos dizer assim, que essa fake news, né, ela tinha um cunho de um estudo para entender os impactos de fake news dentro das redes sociais. Só que a propagação foi tão grande que, hoje tem gente que acredita que é verdade, né? Se perdeu o senso de realidade e um experimento para compreender como é que se comportava, né, a teia social dentro da análise de uma inverdade, porque, olha, quanto foi argumentado dentro das escolas, ensinado às pessoas, e as pessoas hoje passam a acreditar, né? Agora, tu falastes muito bem, Ricardo, eu gostei muito bem disso, que é uma pessoa que tem um amplo conhecimento jurídico, muito mais amplo do que eu, do que o Ivan, e muitos que estão assistindo podem até mesmo nos complementar. As pessoas muitas vezes analisam os programas sociais e não entendem que tudo isso está intrínseco com o que está nas prerrogativas da nossa própria Constituição. Nós estamos num país, né, dentro de um país, que nós temos as garantias, né, a garantia da dignidade humana, que é umas que levam por pilares, por base, mas nós temos até mesmo as garantias de acesso à alimentação. E tudo isso se retrata, que se molda no programa social para que, de uma forma ou de outra, o governo tente, né, conduzir e suprir as ordenações que estão na própria base constitucional da nação, né? Exato. Eu não consigo imaginar como uma pessoa, um brasileiro, pode se sentir bem sabendo que a poucos metros da sua casa na rua tem gente deitada no chão passando fome. Um ser humano que é igual a você, porque a condição, até para as pessoas que são religiosas e que têm a sua fé em alguma religião, deve compreender que aos olhos de Deus não há distinção entre as pessoas. Quem é melhor que ninguém? E esses programas sociais são absolutamente necessários. E nós, como bem falaste, nós estamos vivendo nessa questão de realidade alternativa. Isso é uma loucura que está acontecendo isso. Eu, sinceramente, eu até compreendo a intenção e o planejamento de quem cria a fake news. Porque a fake news, a notícia, ela é muito... A verdade criada, a pseudo-verdade, ela é muito bem feita. Ela é fruto de um trabalho de inteligência. Não é uma pessoa ignorante que cria a notícia. Então, eu até compreendo as intenções, que é um marketing, é uma contra-informação. Isso é usado, pelo amor de Deus, desde como que o ser humano começou a entrar em conflito com outros para transmitir informações falsas de contra-inteligência. Isso existe desde do momento que o ser humano passou a se comunicar verbalmente ou por sinais. Isso é milenar. Não há problema. Isso a gente compreende que isso exista.
O que me impressiona é a facilidade como as pessoas, em geral, compram essa informação e transmitem, acreditam nisso. As pessoas têm uma ânsia, um desejo de absorver e transmitir a notícia que vai de acordo com aquilo que elas querem ouvir. As pessoas não querem ser contrariadas. Então, as pessoas não admitem, eu estou falando genericamente, a questão de rede social e tal, ouvir ou ver alguma coisa que vá contra os seus princípios. Porque já pré-constituíram de uma forma que eu chamo de dogmática as suas doutrinas, já foram contaminadas com isso. Já foram contaminadas. Por exemplo, nós temos a questão politicamente, então hoje está polarizado. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Existem grupos em ambos os lados que não admitem ouvir alguma coisa que contrarie o seu guru. Ou seja, há pessoas que não admitem, não, nada do que falar mal do Lula eu vou aceitar. Nada do que falar mal do Bolsonaro eu vou aceitar. E nós sabemos que não há infalibilidade, que todos têm os seus defeitos e as suas qualidades. O que eu vejo como grande distinção agora, e espero que seja assim, é que depois desse pesadelo de 4 anos que nós passamos no Brasil, que o governo do Lula seja um governo, e está sendo, um governo normal. Um governo que tenha seus erros, seus acertos, seus problemas, seus casos de corrupção, seus méritos, suas glórias, como todos os governos tiveram até agora, mas que não seja um governo infame como foi o anterior, que foi a grande distinção para mim do governo anterior, assim, o mal institucionalizado. O que preocupa é de... Oi. Tu consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Numa entrevista do Fabris à RBS TV, ele falou o seguinte: se me caçarem, eu serei o mártir da direita em Caxias do Sul, que foi condenado, caçado por algo que não era tão grave quanto diziam, porque não foi isso que eu quis dizer. Então, bom, é complicado. Então ele já é o mártir, porque ele será caçado, provavelmente será preso pelos crimes que cometeu, e eu acredito que não vá, isso eu estou falando agora, é a minha percepção, não vai nem precisar esperar o trâmite da Câmara. Provavelmente em breve nós vamos ter alguma decisão cautelar de prisão preventiva e afastamento cautelar dele da Câmara de Vereadores, assim, esse papel nem vai ser feito pela Câmara. Mártir, não sei de onde. Não sei de onde, porque eu não sei se vocês percebem que essa doutrina, esse grupo, como aconteceu com o próprio ex-presidente da República, não é muito fiel aos seus mártires, não é muito devoto aos seus mitos. Vocês observem, por exemplo, que na Câmara de Vereadores, hoje, que estava lotada, não havia uma pessoa defendendo o vereador. Não se viu ninguém com a bandeira do Brasil no colo ou usando de capinha de Batman, como se fosse um sarong, a bandeira do Brasil. Não havia. Você não ouviu uma pessoa defendendo, não teve alguém que pediu a palavra e foi ali e contemporizou e tentou defender o vereador. Nem ele, que se escondeu. Que nem ele que se escondeu. Que se escondeu e nem por vídeo ele poderia... Sinceramente, a coisa mais sensata que ele poderia ter feito era ter feito essa nota que ele resolveu fazer agora, pedindo desculpas e tal. Claro, depois que a avalanche está feita, eles, bom, o que eu vou fazer, né? Eu virei celebridade nacional, né? A coisa mais sensata seria ter renunciado no dia seguinte, quando estourou aquilo. Pede desculpas e renuncia, porque isso aí não tem volta. Não tem como tu combater uma coisa dessas achando que o teu grupinho, que o teu cercadinho da Serra Gaúcha, que os teus 1.700 e poucos eleitores que sumiram daí vão te tornar num mártir e vão te salvar dessa situação. Ou o teu mito que está lá no Monte Olimpo, lá em Orlando, no Parque da Disney. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se eu for caçado, não, ele já está caçado. Ele não se deu conta disso ainda. Até uma análise também nesse sentido, né, que acho que é interessante de nós fizemos um olhar.
Quando a gente vê, né, esse movimento, essa disputa para ser, né, o representante oficial da direita, aqui em Caxias do Sul, a gente vê algumas personalidades que tentam, né, buscar se conectar ou estar melhor conectado. A gente vê na réplica das fotos nas redes sociais, né, com a vinda do Bolsonaro aqui em Caxias do Sul, quantas pessoas, né, fizeram fotos para replicar, para tentar se transparecer como essa liderança oficial do bolsonarismo em Caxias do Sul. Isso se replicou na disputa nos acampamentos em frente ao quartel em Caxias do Sul, a briga pelo palanque, a briga pelos espaços, a briga... E a gente percebia que havia percebemos que há algumas pessoas que tentam representar essa entidade. E o Fantinel era um desses exemplos, que estava buscando essa representatividade, de certa forma, a todo custo. E pagou um preço caríssimo. E esse discurso era uma representatividade de polarizar tudo isso e mostrar, né, como um defensor de uma certa ideia que ele criou na mente dele. E foi por água abaixo. Né? Na foi mente por água dele. abaixo. Na mente dele, porque isso. os verdadeiros líderes de extrema direita, porque Caxias sempre foi de direita aqui. Direita sempre tivemos. Nós estamos falando de extremismo, que é outro patamar. Só que os líderes dessas coisas de quartel, do que se chama, que se assemelha àquele filme A Revolta das Galinhas, que vocês devem ter assistido, os líderes disso aí não vão na porta do quartel. Eles não se expõem. Eles colocam os bucha de canhão. Os vereadores, o pessoal, os que são processados e presos depois. Que tem. É muito difícil você chegar aos verdadeiros líderes, porque eles têm prepostos, eles são ocultos, e é muito difícil você chegar aos financiadores. Hoje é um pouco mais fácil devido a toda essa condição de eletrônico que se tem de controle de fluxo monetário. Antes, em outros tempos, era mais complicado. Isso aí não são líderes. Entendeu? Isso aí é a turma do picadeiro, é para fazer barulho, é para mostrar, para ter gente. Olha aqui, ó. Quantas pessoas nós temos na frente do quartel de Caxias do Sul? Temos 5.000 pessoas. Tá? Qual é a população de Caxias do Sul? Da região, porque muita gente não era dali. Da área metropolitana, que tem aqui um milhão de pessoas. Isso aí, em torno de 1 milhão de pessoas, Caxias do Sul com mais de 500 mil pessoas. Não é nada. E assim, o que tu pode esperar de uma pessoa que se diz patriota, ou seja, eu amo a minha pátria, o meu país, e que se presta por estar descontente com o resultado da eleição, o que é normal. Qualquer eleição para prefeito, para governador, para presidente, Caxias sempre foi muito dividida. Vocês lembram na época de Pepe Vargas e Sartori, essas coisas que tem sempre assim, as eleições são muito disputadas. Mas alguém perde, alguém ganha, daí a 4 anos tem de novo e depois tem de novo. E ainda bem, porque vocês imaginem chegar num ponto em que não, está tudo bem, todos estão concordando com tudo. Isso é o comunismo, isso é a ditadura. Quando todos silenciam numa aparente paz e tranquilidade, numa aparente organização política que satisfaz a todos. Exemplo, Coreia do Norte. Né? Então, vocês vejam o seguinte, se eu não gosto do Lula ou não gosto do Bolsonaro, eu tenho o direito, felizmente, de ir em qualquer lugar e ficar o dia inteiro protestando e falando mal. É um direito meu. Agora, você tem um resultado de uma eleição, de um sistema eleitoral brasileiro que é exemplo para outros países, que nunca se diagnosticaram nenhum tipo de fraude ou de falha, salvo substituição de urnas, quebrou a urna, demorou a transmissão, teve que transmitir depois. Nunca se tem nenhuma notícia de fraude. Né? Principalmente vindo de discípulos de uma personalidade, que é o ex-presidente, que foi eleito durante 28 anos por esse sistema como deputado federal e uma vez para presidente da República. Ou seja, nunca se teve. Então, você está descontente porque o seu candidato não ganhou? Concordo. Então, eu vou trabalhar mais 4 anos para convencer a parte da população que me falta que ele é uma escolha melhor. Agora, você ir para frente de um quartel e pedir uma intervenção militar, ou seja, que é um eufemismo para um golpe militar, ou seja, você quer que os militares submetam
o Brasil é uma ditadura militar como já tivemos durante 21 anos. Né? Isso é um absurdo que constrange a maioria dos militares com quem eu tenho relacionamento e converso. Diz assim, mas vem cá, esse pessoal acha que a gente é o quê? Eu sou um trabalhador, eu sou família, eu sou um servidor público militar. Entende? Assim, quer dizer, isso aí é uma coisa que não tem cabimento. As pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. Os jovens, eu até entendo. Os mais velhos, eu acho um pouco complicado. Eu, por exemplo, já passei por parte disso. Eu nasci em 1960. Eu sou cria. Eu tive a minha infância durante o período militar. Eu nasci em 1960. Então, vocês imaginam? Serviço militar em 1980. Em 84... Eu tinha 22 anos, assim, eu passei toda a minha juventude correto, no período militar. Eu cresci tendo medo de militar. Medo. Cuidado com o que tu fala, não reclama das coisas. É assim, tu vai te incomodar, sabe? Cuidado com isso, assim. E isso é uma coisa que eu demorei anos para isso sair da minha mente. Para isso sair da minha... E falam, no tempo dos militares, isso era bom. Meu Deus, corrupção, isolamento do país, reserva de mercado tecnológico, a gente não se relacionava com meio mundo, inflação explodiu, que tem. Quais são os grandes feitos do período militar? Construir a ponte Rio-Niterói? Pode ser. A Transamazônica, Ricardo... aquele horror que rasgaram a Amazônia no meio e agora nós estamos vendo as consequências hoje, porque naquela época não se tinha essa questão ambiental que tem. Então, e esse vereador é fruto disso. Saudosista desse período. Ricardo, você que tem um conhecimento, um embasamento, bastante conhecimento jurídico, até mesmo para o conhecimento da audiência e orientação para todos, como é que vai funcionar a partir desse momento as fases processuais, né? O rito processual e que fase nós estamos? Da cassação? Desse análise, a partir dessa análise agora instaura-se como é que funcionam os desdobramentos a partir desse momento? Sim, o que acontece? O processo que se chama de impeachment, de cassação, de denúncia, como preferirem, né? Ele primeiro, nós temos que entender, ele é um processo administrativo e político. Ou seja, a Câmara de Vereadores, ela tem, como sendo um poder independente, toda a liberdade para julgar o vereador politicamente, certo? Ou seja, ele não está adstrito a um código penal, a crime, até porque aquilo que nós chamamos de crime de responsabilidade, que não é desse caso, mas de prefeito, apesar de ter esse nome crime, ele não é um tipo penal. Ele não está previsto no Código Penal como crime. O crime de responsabilidade. Assim como, por exemplo, o Tribunal de Contas não é um órgão do Judiciário, é um órgão do Executivo, fiscalizador do Executivo, que nós não temos. E falando nisso, a Câmara de Vereadores ela tem essa responsabilidade também, porque nós não temos tribunais de contas municipais, isso cabe à Câmara de Vereadores. Qual é o trâmite? Bom, esse processo ele foi aberto, ele foi aceito por unanimidade dos vereadores. Agora, ele é um processo administrativo. O que eles vão fazer? Eles vão intimar o acusado para que ele apresente a sua defesa, como todo acusado tem o direito de fazer, e vai ter produção de provas. Porém, a produção de provas, a meu ver, ela vai ser muito restrita nesse caso, porque já está aí. Ele está no discurso, né? Pegar. Já está tudo ali gravado. A prova que eu pedi é a transcrição da taquigrafia para que dê oficialidade e fé pública aos vídeos, porque você não pega um vídeo que está circulando no WhatsApp e dele coloca, porque esse vídeo pode ter sido editado, pode estar fora de contexto, você tem que ter a integralidade do vídeo de quando ele for.
se defendeu sobre isso, até ele comentou sobre isso, que houve montagens dos vídeos, mas para quem acompanhou... Obviamente que nos vídeos que circularam, deve ter tido montagem de todo tipo que tem, mas o que acontece? A taquigrafia da câmera vai juntar no processo toda vai fazer a degravação, que se chama de tudo que ele falou, e vai ter as imagens ali. Isso é uma obviedade. Ele vai ter vista disso, daí ele vai poder dizer, mas tem alguma montagem? Aqui eu não tenho. Tem essa comissão vai dar... tem até 90 dias para fazer isso, mas eu acredito que será feito bem antes, até dada a repercussão da matéria. Ricardo, desculpa lhe interromper, nessa fase da comissão, essa comissão ela pode ter apoio de assessoria parlamentar para desenvolver esses trabalhos, ou eles têm que trabalhar em grupo, somente eles? Não, eles vão ter assessoria principalmente jurídica. Sim. Eles terão, a comissão ela é soberana para solicitar qualquer tipo de prova. Ela pode oficiar, ela pode pedir cópias de, por exemplo, sei lá, de um inquérito na polícia que esteja ali, que seja remetido cópia, arrolar testemunhas de ofício, enfim, fazer o que quiser. É uma comissão processante que tem, né? Eu entendi, compreendi. Os atos delas são públicos, né? Qualquer pessoa da população pode ser feito. É importante que seja claro para as pessoas que eu não tenho participação nesse processo agora administrativo. Eu não sou o autor do processo. O autor do processo é a Câmara, é o município de Caxias do Sul. Eu fui o autor da denúncia. Entendi. A partir do momento que a denúncia foi aceita, esse processo não é meu. Eu não posso agir ali como assistente de acusação e ali agregar. Não, eu não tenho mais nada a que ver com isso. É como, fazendo uma analogia, se você leva uma denúncia ao Ministério Público. Um promotor de justiça lê aqui e diz, não, realmente isso que ele está falando é pertinente, eu vou abrir um processo. Não tem mais nada a ver com isso. Eu posso até ser testemunha nesse processo, mas eu não vou... ele não tem a dimensão. E o que vai ser feito? E lá pelas tantas, no final... Essa comissão ela vai exarar o parecer. Que esse parecer vai ser favorável ou desfavorável à cassação. Esse parecer, então, ele é submetido ao plenário para ser votado por todos os vereadores, inclusive os membros da comissão, à exceção do presidente. Do presidente, não é? E esse parecer, se aprovado por 2/3 dos vereadores, que eu creio que são 17, talvez, eu não sei, são quantos você tem que contar? São 17. 23, seriam 13 votos, né? Porque o presidente não votaria, seria isso, né? Eu não sei se eu estou... 12 mais 1, acho que seria, né? Alguma coisa assim, são 23, acho que 13 ou 14 votos. Havendo isso, é expedido um decreto legislativo e ele perde cargo. Pronto. É isso que acontece. A partir desse momento, Ricardo, ele não conseguiria buscar vias jurídicas para reverter, né? Ele pode buscar vias jurídicas para impugnar alguma coisa. Normalmente havia isso, é um mandado de segurança. Ele pode fazer isso com questão ao rito processual. Não quanto às decisões. Ele não pode recorrer desse processo que tem. Mas, por exemplo, ele tem um prazo de 15 dias para apresentar a defesa prévia. Certo? E ele recebeu uma notificação para que ele apresente a defesa em 10 dias. Ele pode ir ao judiciário e dizer, olha, mandado de segurança, eu estou tendo menos prazo. A questão rito, porque o rito é estabelecido em lei. E na lei o judiciário interfere. É o judiciário que decide a legalidade dos atos, inclusive administrativa. Então, se houver alguma falha processual, ele pode intervir via mandado de segurança ou requerer diretamente ao presidente. Não estão sendo observadas tantas sessões para isso ser votado. Eu arrolei uma testemunha e não foi apreciado o meu pedido de oitiva dessa testemunha. Os senhores observem que até
providencialmente a bancada, os vereadores do PT que haviam ingressado com pedido de impeachment, não a bancada. Os vereadores do PT retiraram, antes do começo do julgamento, esse pedido de impeachment. Eu vi. Os vereadores do PT. Ouvi falar. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque se deram conta que lá adiante eles vão ter que votar esse processo. E naturalmente eles, como autores de denúncia, coautores da denúncia, junto comigo, seria arguida a suspeição deles por interesse no processo para votar. Então eles tomaram essa providência. É a mesma coisa que aconteceria na comissão de ética. Quando um vereador apresenta na comissão de ética um pedido, alguma denúncia, algum pedido de qualquer tipo de punição, de advertência para algum outro vereador, ele não participa da votação. Isso se aplicaria também ao processo administrativo de cassação. Então, eles fizeram isso, ou seja, os vereadores do PT não são mais autores do pedido de cassação, da denúncia, né? Sim. Tem fato, então, até quanto tempo você pode ser processado, cassado? Desculpa, eu não entendi, Ivan, repete, por favor. Em até quantos dias ele pode ser cassado, assim, antes desse 90, até quantos dias? Há um prazo, assim, menor? Não há um prazo. Esse prazo de 90 é o estabelecido, né? Que ele pode, mediante justificativa do presidente, ser prorrogado. Normalmente, quando é um caso mais complexo, cassação de prefeito e tal, isso pode se prolongar mais. Esse é o prazo limite, porque os processos administrativos, eles têm essa característica de ter um prazo definido, e isso tem um fundamento. Isso é feito para que o processo não cause mais dano ao próprio acusado do que o ato pelo qual ele está sendo processado, porque um processo dessa natureza ali ele não pode se perpetuar, porque cada dia que passa essa pessoa está sofrendo com isso, entendeu? Então isso tem que ser combatido. Esse é o fundamento do processo administrativo, né? Sim, Ricardo. Da comissão processante, a Tatiana Cristo, PSDB, é a presidente, o Edir Carlos Pereira Souza, PSB, é relator, e o Felipe Guilhermar, MDB, é integrante. Olha aí, Edinho. Não, eu só queria, assim, até para o pessoal ficar compreendendo, nesses 90 dias ele poderá participar das sessões normalmente, né? Sim, poderá. Eu havia feito um pedido de afastamento cautelar dele, que existe no artigo 100 da nossa lei orgânica, que na hipótese da admissibilidade, passados os 2/3, como foi feito agora, que houvesse o afastamento cautelar dele. Mas não foi indeferido, é uma questão que é um pouco controversa também para aplicabilidade a vereadores, então também eu não insisti nisso, o presidente indeferiu e não muda nada. Ele é vereador e pode participar, né? Eu não sei, ele já não foi, eu não sei como seria a reação, porque se começa a encher plenário com o que ele falou ali, eu vou te contar uma coisa, é uma barra pesada, né? Porque a pessoa, o que tu fala tem um preço, né? E o preço ele está vendo agora. Se caso frequentar as sessões, ele pode argumentar em sua defesa nesse período? Pode, mas eu acho que seria uma insensatez ele fazer isso, ele iria agravar o problema, né? Vocês sabem que, como dizia minha avó, a língua é o chicote da bunda, né? Então, nesses casos, sinceramente, por uma experiência que eu tenho, porque eu tenho algum conhecimento também de processo administrativo, eu já presidi várias comissões em assuntos internos do nosso tribunal de processos administrativos, e é uma matéria que me interessa, que eu estudo. Nessas horas, quanto mais quietinho o acusado
ficar melhor, porque é o que se vê em filme americano. Tudo que ele falar vai ser usado contra, nada vai ser usado a favor. Então, o recomendável é que ele guarde as suas razões de defesa para a defesa escrita e para as provas. Para a comissão, não para o público. Né? Nós todos sabemos a repercussão que isso teve. Né? Eu não sei o que ele poderia falar nesse momento que iria ajudá-lo, especialmente ali da tribuna. Seria recomendável que ficasse quieto, que silenciasse sobre esse assunto. Se ele vai fazer isso, não sei. Ivan. Caso ele seja cassado, ele perde os direitos políticos ou não? Como fica essa situação dele? Sim, isso decorre da lei. Independentemente, eu fiz esse pedido, a Defensoria Pública fez e tal, ele perde, sim, mas isso é decorrência da lei, não é necessário nem... Isso não precisa ser declarado, isso não é declarado pela Câmara de Vereadores. O que é feito é o decreto de cassação de perda do mandato. Mas ele perde os direitos políticos é um impedimento por força de lei. O que acontece? Ele sendo cassado, na hipótese, digamos que o ano que vem ele resolver se candidatar para alguma coisa, vai ter impugnação no Tribunal Regional Eleitoral. Como tem N motivos para impugnar a candidatura de uma pessoa, condenações criminais, etc., que existe também essa questão. Não, alguém, naturalmente, algum eleitor, ou o próprio Ministério Público, iria peticionar junto ao Tribunal Regional Eleitoral e dizer, não, só um momento, esse vereador ele foi cassado lá no dia tal, em Caxias do Sul, por força da legislação, vão tipificar ali a lei, o artigo, que não me ocorre no momento, ele não pode ser candidato e a candidatura seria impugnada, não seria homologada. Pronto. Em um período, né, vai ter um período específico dentro do rito, até tu pode esclarecer qual é que pode ser essa oportunidade, que ele vai ter o direito de se defender aos parlamentares, né? Ele vai ter esse direito de falar aos parlamentares. Acho que, se não me falha a memória, até tu pode me ajudar, né? Sim. Talvez seja no momento que antecede a votação final, né? Depois, nós estamos falando de sustentação oral, de prova oral. Ele tem o direito de se defender por um determinado período, creio de 30 minutos, está na lei, alguma coisa assim, para os parlamentares antes da votação e antes do encerramento do que se chama da instrução do processo. Não é no dia da votação, não é no dia da votação, é antes da elaboração do relatório. Ele pode se manifestar, mas isso é uma prova. É como se ele fosse testemunha, o depoimento pessoal dele, como se ele fosse, entre aspas, testemunha dele mesmo. É uma figura que não existe, mas é o depoimento pessoal dele. Ele seria o último, depois da oitiva das testemunhas, ele pode se manifestar publicamente e daí sim apresentar as razões dele para corroborar. Enfim, ele tem o direito de se defender, óbvio, né? Daí depois disso é feito um relatório que vai ser avaliado do relatório o que ele falou. Mas não é no momento da votação, quando o relatório está pronto e que será decidido se vai ser cassado ou não. Entendi, compreendi. No caso, agora, ele pode ser investigado pelos crimes de preconceito, racismo, ele já está alguma sendo. Coisa, ou não, já está sendo? Já está sendo. Isso não se comunica. Isso, nós já temos notícias aí que foi aberto o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E agora vai ter problemas do Ministério Público Federal, porque envolve uma autoridade do STF, né, como publicou o ministro da Justiça no Twitter agora. Nós temos que ter a dimensão que o ministro da Justiça fala pela presidência da República. Né? Então vocês vejam aonde isso chegou o vereador de Caxias do Sul. Isso é coisa muito séria. Entendi. Talvez ele não tenha se dado conta do problema que ele trouxe para si mesmo
por nada. Por defender a gente observa essa tua fala última, citando que ele não compreendeu, observando a entrevista que foi dada ao Jornal Pioneiro, né? Quando a gente observa traços da forma que ele conduziu as suas respostas, falando em mártir, né, usando esse exemplo, percebia-se até aquele instante que ainda não havia se cercado do todo, da dimensão da situação que estava e a situação que colocou o próprio município onde reside, né, com problemas que podem ser gerados economicamente para dentro do município da cidade, culturalmente vai ser uma grande perda para o município. Imagino tento imaginar de forma, né, vamos dizer assim, criativa, tentando perceber a dimensão de tudo isso, o convite de uma festa da uva para que todo o Brasil venha para cá no momento desse, o plano, né, venha se hermanar em Caxias do Sul, né? Já se deram conta que em eventos como Festa da Uva ou na própria Serra Gaúcha, em Gramado, ali há a presença que tem de nordestinos que prestigiam essas festas? É muita gente. É muita gente. E eu também eu quero deixar claro que essa questão de pedir impeachment, de cassação de vereador, é uma coisa que eu vejo como lamentável e triste. Eu não tenho nenhuma satisfação, nenhuma alegria em ter sido um dos autores dessa peça e fazer, porque não é algo que se celebre. É uma coisa necessária. Coisa necessária. É como quando acontece um crime, você ir lá, por exemplo, prender uma pessoa. Tem algum prazer nisso? Você expedir um mandado de prisão, colocar uma pessoa privada da sua família, botar numa cadeia, vai ficar lá anos preso? Claro que não. Isso não traz alegria para ninguém. Só que são atitudes que têm que ser tomadas dentro da nossa legislação, do nosso sistema legal, da nossa Constituição, porque você não pode simplesmente ignorar esses fatos. Já houve momentos nesse país que esses fatos eram relativizados, como se disse, passava pano e se deixava. Nós fomos criados numa região aqui de viés racista, em que se fazia comentários dessa natureza xenofóbica, de natureza racista, preconceituosa, com mulheres, com gays, com tudo, com pessoa, ou porque é muito magro, ou porque é muito gordo, ou porque é muito alto, ou porque é muito baixo, ou porque não é daqui. Aqui em Caxias do Sul se ouvia muito, mas tu é daqui? De que família tu é? Assim, qual é o sobrenome? O que tu tá fazendo? Aquilo não é que te interessa. E isso são sinais que estavam latentes na nossa sociedade e que eu atribuo devido à liderança que nós tivemos nesses 4 anos e que isso se tornou permissivo, em que o maior líder da República chegou e disse: vão, é isso aí mesmo, porque ele dava exemplo. Pessoas como o vereador se acham no direito de falar o que querem, insultar quem eles quiserem, né? Eu mesmo já sofri insultos pessoais de toda a natureza desse vereador em redes sociais, sempre relevei isso, né? Então, mas assim, puxa vida, eu tenho um tipo de reserva e de proteção social de casca grossa, como se diz, para me defender isso. Agora, você se coloque, tem um pouco de empatia para ver dessas pessoas que estão ali, elas já saem de uma realidade, eu tenho que atravessar um país imenso como o Brasil, se afastar da sua realidade, da sua cidade, das suas famílias, dos seus amigos, vem aqui num ambiente hostil e são submetidos a uma coisa dessa, né? Então, como é que essas pessoas se sentem no íntimo delas? Isso é aviltante. Isso é aviltante. Puxa vida, vejam os relatórios que tem do Ministério
Ministério do Trabalho, o auto de infração que foi feito, ali, nesse local onde eles eram trancafiados durante a noite, no período em que não estavam trabalhando, eles não estavam em bar tomando cachaça. Até porque nem teriam dinheiro para ir no bar tomar cachaça. Porque no bar e tomar uma cachaçinha é uma coisa muito boa. E eu gosto, mas não teriam dinheiro para fazer isso aí. Ali havia cacetete, aparelho, esses taser, que não se chama taser, mas de eletrochoque, e spray. Isso aí é para quê? Para ameaçar e para desculpa, só desculpa interromper, a nossa audiência está comentando ali que está um som reverberando no fundo e que eles estão pedindo para uma coisa que está difícil de que a minha TV fazer. Vou ler um comentário. Meu pai é baiano. Eu vou desligar a TV aqui, peraí. Fica à vontade, fica à vontade. Do Pires, meu pai é baiano e moramos em Caxias do Sul há 32 anos, pagando impostos como todos. Eu continuo ouvindo, mas eu não estou com a TV ligada. Sim, Tranquilo. Deve ser. Sim. Estamos encerrando a Será live. que teus fones? Pode ser. Estamos aqui encerrando a live, sabe? Mais um minutinho. Eu queria a sua despedida. Eu agradeço, claro, pela participação dessa live. Infelizmente, a gente está tendo um assunto complicado, né? Você falar de assuntos mais amenos, porém, nós temos que tocar nesse assunto. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço você poder conversar com vocês. Espero ter colaborado. Sim, nossa. E estou à disposição. Quando quiserem, vamos ver o que vai ao ar agora. Uhum. Ricardo, obrigado pelos esclarecimentos, né, principalmente da parte jurídica, que vem nos trazer a compreensão, né, e o entendimento para que nós possamos acompanhar todos os desdobramentos que vão ocorrer dentro do cenário caxiense, né. Acreditamos também que vai ser um prazo de 90 dias em que a sociedade vai aguardar com muita expectativa para acompanhar todas essas questões que vão vir, mas nós sabemos que agora é o momento que a comissão tem que fazer o seu trabalho, a comissão vai ter uma tarefa muito grande, e o recolhimento da comissão se faz jus e necessário ao momento para que não possa ocorrer nenhuma falha na apresentação posterior do relatório final. Né? É uma assessoria jurídica da Câmara, aí cuida disso. Sabemos como que é conexão de internet, às vezes há uma instabilidade no som, mas tranquilo. Lembrando que essa live será disponível ali no nosso Instagram, o meu, do Fábio, do Edinho, também no meu canal no YouTube, Ivan Caraposto, no nosso Facebook. Fabris, aquele abraço, uma boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Galera, nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.